Olá, senhoras e senhores, para mais um episódio aqui do Criativo Cast. Hoje com mais um convidado super especial. Vamos mudar um pouco a nossa linha aqui de conversa. Já passamos por vários terrenos, já passamos por eventos, entretenimento, game design. E agora a gente vai entrar numa área extremamente criativa, voltado para o design gráfico, publicidade. Vamos falar um pouco de direção de arte, música, jornalismo, enfim. Coisas que adoramos, coisas que tem tudo a ver com a indústria criativa, coisas que pode eventualmente te inspirar para fazer a mesma coisa, se essa é a sua pegada. Então hoje a gente está aqui com o Marcelo Ferraz, um convidado super especial, que é nascido na cidade de São Paulo, morou boa parte da vida em Indaiatuba, no interior de São Paulo, formado em propaganda e marketing. Desde essa época ele trabalha em agência de publicidade e faz direção de arte e design. Retornou para São Paulo em 2014 para trabalhar como diretor de arte em uma agência de publicidade de maior porte, de grande porte, mas pelo menos imagino que seja maior do que a do interior. E um dos trabalhos que ele tem, que ele vai falar um pouco com a gente aqui, é sobre as campanhas feitas para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Onde ele trouxe convidados, ele vai falar um pouco sobre essa experiência. Paralelamente, além da publicidade, que acho que tem tudo a ver com o nosso negócio da indústria criativa, ele também é músico, que é bem legal, né? Então, ele é baixista de uma banda, ou foi baixista de uma banda, já está criando a nova banda dele. Além de baixista, designer da própria banda, que também vai falar um pouquinho dessa experiência, que é bem bacana. E ele também está envolvido no site Tenho Mais Discos Que Amigos, como repórter e fotógrafo, que ao longo desses anos aí que ele trabalha junto com esses profissionais no site, já publicou mais de 150 textos entre notícias, entrevistas, críticas, resenhas de shows, cobrindo tanto artistas nacionais quanto internacionais. Bem-vindo, Marcelo. A sua bio aqui é extensa, gostei. Valeu, obrigado. E o legal é que tem tudo a ver com o nosso papo, né? Ou seja, todas as suas atividades aqui, um cara multifaceta, tem tudo a ver com a indústria criativa, né? Sim, tem que fazer de tudo um pouco. É isso aí. Então, bem-vindo e obrigado por você dividir um pouco essa sua experiência aí profissional. E vamos começar a entender um pouco aí da sua formação. Fala pra gente aí da sua formação e na sequência já conta pra gente como você está envolvido nesse job dos Jogos Olímpicos de 2016, que foi super legal essa campanha que você mencionou pra gente. Então, minha formação, um pouco antes de entrar na faculdade, quando estava no ensino médio, eu sempre fui um cara que gostou muito de artes, gostava muito de cinema, gostava de música, também gostava de jornalismo e tocava, tinha banda, desenhava, enfim, já gostava muito de fotografia e na época eu estava meio perdido de saber o que fazer, assim, dentro das coisas que eu gostava, né? Normal. E na época meu pai falou assim, por que você não vai para a área do design, da publicidade? E na época eu era muito novo, tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Eu falei assim, não, beleza. Acho que é uma área que mercadologicamente envolve tudo que eu gostava de fazer. Então eu decidi prestar propaganda e marketing, acabei entrando... Prestei ali na USP, PUC, acabei escolhendo fazer a Facamp, lá na Unicamp, em Barão Geraldo, ali em Campinas, porque tinha uma formação bem ampla, então tinha um curso integral que, me dá ferramentas de design, eu ia aprender todos os programas, aprendi animação, legal, hein? Aprendi a fotografar com câmera analógica, enfim, aprendi a revelar, tinha conceitos de marketing, do próprio jornal. Tinha aulas com jornalismo, então acabei tendo uma formação em comunicação bem ampla ali. Bacana, para você poder depois decidir aquilo que você quer se aprofundar. Né? Exato. Era bem isso. Ali no terceiro ano a gente tinha a opção entre seguir para a área mais focada em marketing ou ir para a área da comunicação com foco em publicidade mesmo. Certo. Eu decidi ir para publicidade e ali eu me aprofundei bastante no design, porque eles tinham várias aulas de design. Também na direção de arte, tinha uma parte do curso que era só voltada para a criação de pasta. Então, eu trabalhava como numa agência já, com diretor de arte e redator, para criar uma série de anúncios, campanhas. Então, era para sair da faculdade já tendo um portfólio já bem desenvolvido para tentar uma posição. Importante. Eu acho que é fundamental, na verdade, né? Porque o cara que sai da faculdade, apesar de se achar sabido, ele... Nem começou ainda. Não sabe nada. Não sabe nada. Faz ideia do que vai encontrar pela frente. Exatamente.
E aí, quando eu me formei lá, eu comecei a trabalhar. Não quis, no momento, sair do interior. Continuei ali trabalhando em algumas agências. Trabalhei na agência da própria faculdade, agência experimental, desenvolvi alguns Legal. trabalhos ali. Depois, em algumas agências em Indaiatuba, em Campinas. E naquela época não era tanto direção de arte, era mais... Trabalhava com... Porque eu fazia bastante material impresso para... Enfim, na época eu tinha uns clientes que eram construtoras, eram montadoras de trator, era um negócio bem do interior, assim mesmo. Então eu fazia bastante material impresso e eu me considerava mais como um designer gráfico do que como um diretor de arte de agência mesmo. E quando a gente fala de design gráfico, as ferramentas que você usava na ocasião, o que era? Illustrator, InDesign. Cara, era difícil trabalhar com CorelDRAW, sinceramente, mas tinha mas agência que usava ainda, porque tinha muita gráfica que recebia os arquivos em CDR, acho. Mas, enfim, preferia focar no Illustrator e InDesign no pacote Adobe ali, que conversava melhor. Entendi. Fazia muita marca também, manual de marca para, enfim. E na época eu queria... Ali era o quê? 2012, 13? O digital estava, né, começando a dar aquele boom, as marcas estavam começando a dar mais atenção para as redes sociais digital, e eu queria trabalhar com conteúdo para rede social. Excelente. E aí nisso surgiu a oportunidade de vir para São Paulo para começar a trabalhar numa agência digital que tinha algumas marcas legais, grandes, já era uma agência de pequeno porte, em Pinheiros. Tá. E começar a desenvolver esse trabalho de conteúdo para as marcas, mais focado em redes sociais, que era algo que eu não fazia de forma alguma no interior. Fazia como freela, mas enfim, eram trabalhos muito pequenos. E aí a gente sabe que o mercado realmente é maior em São Paulo, sem então dúvida. Foi por isso que eu vim para cá. Muito bom. E, na verdade, você começou a mexer com marketing digital, imagino eu. Ou seja, fazer os posts de todas as redes sociais para essa agência. E você freela também nesse aspecto ou você só fazia para agência? Também, sim. Também. Meu trabalho é que eu fiquei 4 anos trabalhando na agência e consumi a maior parte do meu tempo fazendo as campanhas para os clientes da agência, né? Mas também sempre peguei trabalhos paralelos de freela que não eram só voltados para redes sociais, para o digital, mas eu também fazia marca para alguns clientes, enfim. E aí, além do graphic design e do design, você tinha uma pegada de escrita interessante, né? Você gostava de escrever e roteirizava, tanto é que você... Conta um pouco sobre a história do job do Rio de Janeiro, ou seja, do Rio... Então, uma coisa que você ajudou a criar as campanhas e fez diversas coisas dentro dessa mesma campanha. Que é interessante a gente falar isso, porque o mercado criativo, quanto maior a operação, o job, a campanha, às vezes tem um cara focado especificamente em cada coisa. Então, o cara que é roteirista só roteiriza, o diretor de arte só roteiriza. E em agências menores, ou em trabalhos freelance, acaba fazendo várias coisas na mesma campanha. Então, eu quero que você conte um pouco sobre a campanha do Rio e tudo que você fez nela. Eu gosto de falar dessa campanha porque, pelo menos até agora, foi a maior que eu trabalhei, assim, tanto da equipe envolvida quanto a proporção do job era bem grande. Que foi o trabalho feito para... Pode falar o nome da marca? Pode. Que foi o trabalho feito para a GE, General Electric, que é uma marca dos Estados Unidos. E eles trabalham, enfim... As pessoas, acho que no geral, conheciam a GE como uma marca de eletrodomésticos, né, há um tempo atrás, mas eles são uma marca que, na verdade, trabalha em diversos setores da tecnologia. Eles constroem desde turbinas de avião até sistemas de iluminação de LED para arenas como Maracanã. Fazem uma parte muito grande de healthcare ali, então de aparelhos de ressonância, enfim, para clínicas hospitalares. E eles construíram, enfim, eles são patrocinadores majoritários globais ali das Olimpíadas em todas as edições que acontecem no mundo inteiro. Vão ser em Tóquio, foram em Londres, foram no Rio. E a gente precisava fazer uma campanha para falar sobre a ciência por trás dos esportes, para falar de todas as inovações que eles levaram para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Mas eles queriam se distanciar um pouco daquele clima de caos político que estava tendo na época, né? Até porque eles não estavam envolvidos, não sei se estão ou não, em alguma questão aí enfim, a política do Rio todo mundo conhece, né? Sim. Mas... Então eles queriam falar sobre a ciência por trás dos esportes de um jeito mais divertido para um público que ia, assim, na minha idade, que por volta dos 30 anos para menos, então para falar com um público mais jovem e explicar todas as inovações que eles construíram na área de saúde, de iluminação, enfim, de adaptação das arenas para que elas comportassem com o nível que os Jogos Olímpicos pedem. Sim. E para isso a gente construiu uma campanha que trazia de volta os personagens do Castelo Rá-Tim-Bum dos anos 90, Legal. De volta à vida, que é o Tibi Peroni, os 2 cientistas malucos ali, irmãos gêmeos. Então a gente construiu um laboratório, né? A gente reconstruiu o laboratório do zero ali dentro
do espaço que a GE tem na UFRJ, na Ilha do Tá. Fundão ali, que é um espaço bem legal que eles têm. Parece a base dos Vingadores, ele é super tecnológica. Então a gente trouxe os artistas originais de volta, que também eram roteiristas originais do Castelo Rá-Tim-Bum. E a gente construiu uma série em 5 episódios para o YouTube da GE, para o canal deles no Que YouTube. bacana. E eles também patrocinavam a equipe de canoagem olímpica do Brasil, do time Brasil na época. Então a gente trouxe os próprios atletas para fazer esses testes com os equipamentos da GE dentro do laboratório deles. E foi uma campanha bem desafiadora porque a gente trabalhou com uma outra agência dos Estados Unidos, que é a VaynerMedia, uma agência bem forte ali de Manhattan. Conheço bem. Então era uma agência parceira nossa, era New Vegas aqui em São Paulo, a VaynerMedia, a GE e a Bandit Filmes. Então eram esses 4 núcleos trabalhando juntos para construir essa série. Mas a parte de criação mesmo ficou mais focada com a New Vegas. Então, Entendi. Foi aí que você brilhou. foi um trabalho que foi feito... Eu tinha uma dupla, que era um redator que trabalhava junto comigo. Mas a gente acabava... Pela demanda ser muito grande e eram muitas coisas a serem feitas, então eu tinha que fazer a parte de direção de arte, mas a gente tinha que pensar em planejamento criativo junto com o diretor de criação, escrever roteiro. Então, como às vezes a demanda de diretor de arte é um negócio que assim, vai ser no dia que a gente vai construir os cenários, ou no pós que a gente vai fazer os letterings do filme quando a gente tiver finalizado, eu tinha como me envolver bastante na parte de planejamento criativo e de poder, daqui, vou escrever roteiro também. Legal. Então a gente precisava escrever roteiro, enfim... Eu gostava de me envolver em várias partes do trabalho. De eu acho ficar fantástico. palpitando na produção, construir E cenário. o legal é o seguinte, você experimentou, né? Ou seja, se testou e experimentou diversas áreas dentro do mesmo negócio, até você se identificar com uma área que você gosta mais. Mas enfim, é legal fazer várias coisas, desde que, logicamente, você tenha tempo e disponibilidade para vestir várias camisas dentro da mesma campanha, eu acho super válido. Eu acho que você só tem a ganhar, eu não vejo nada contra. O problema é quando você tem um acúmulo de função que você não consegue fazer nenhum direito. Aí é complicado. Sim. Ou seja, se você pegar 2, 3 coisas para fazer na campanha e você não está dando conta de entregar porque você está sobrecarregado, aí é complicado você vestir várias camisas. O que acontece às vezes também, né? Com certeza acontece, por isso que eu falo, acontece direto. Por isso que tem que se policiar, digamos assim, né? Para conseguir fazer o que você quiser fazer, nem que seja várias coisas, mas que você faça bem, com competência e que seja top. Sim. Então, acho que essa é a preocupação. Mas bacana, acho que um job encantador. Eu acho que quem está nessa pegada de publicidade, propaganda e puder fazer essas experimentações, eu acho que é totalmente válido. E vamos falar um pouco agora do seu lado musical. É interessante isso, né? Porque tudo que o Marcelo acaba fazendo, seja profissional como hobby, tem tudo a ver com a indústria criativa. Então, além de ser diretor de arte, que depois você pode explicar pra gente exatamente o que o diretor de arte faz, para quem não sabe, ele tem uma pegada musical. Podemos começar com isso, só pra gente, antes de entrar na música. Descreve um pouco pra gente a função do diretor de arte aí. De repente alguém tá querendo seguir esse caminho. Me descreve um pouco o que esse cara faz, qual que é a formação, o background geralmente desse cara e qual que é as entregas desse cara. O diretor de arte na publicidade, porque tem diretor de arte para publicidade, para o cinema, enfim. Sim. Mas ele vai cuidar da parte estética visual de como a sua campanha ali ela se apresenta pro público. Então, certo. Ele vai cuidar de paleta de cores, de escolhas tipográficas, enfim, fugiu a palavra agora, mas de diagramação das campanhas. Entendi. Então, enfim, onde os elementos vão aparecer, em que momento e como eles vão se comportar, como que o figurino da sua modelo ou do seu modelo conversa com a paleta de cores da marca, enfim, a criação de toda uma linguagem estética e como que ela vai se desmembrar para diferentes peças, para o filme no YouTube, para uma peça no Instagram, para uma peça em revista, como que tudo isso se harmoniza. Enfim, ele vai usar ali elementos do design, da fotografia, da ilustração, para compor essa identidade. O diretor de arte tem que compor a identidade e fazer isso ser harmonioso e ter um sentido, um significado. Sim, né? Sim, total. Entendido. Claro, bem claro. Então vamos entrar nessa música aí, que isso muito me interessa, muito me atrai. E fala um pouco da sua experiência como músico e parece que você expandiu, né? Não é só músico na banda, ou seja, você faz a parte de arte e música da banda. E composição, ou seja, também vestindo várias camisas aí na banda. Eu não sou músico formado,
Eu estudei, né? Quando eu tinha 12 anos, assim, eu sempre gostei muito de música. Acho que desde que eu tinha uns 11, 10 anos, comecei a pegar disco do meu pai para ouvir. Eu ouvia muita música. Muita música, comecei a gostar bastante de rock por causa do meu pai, dos discos que ele ouvia. Depois amigos foram me mostrando bandas mais recentes. Eu mesmo comecei a fuçar. Eu gosto muito de fuçar e ir descobrindo coisas novas. É um hábito que eu tenho para música. Descobrir artistas novos, enfim. Mas eu não me contentava em só ouvir, assim, eu queria saber executar o que as bandas que eu gostava estavam tocando. Entendi. Então, sei lá, desde que eu tinha uns 12 anos, eu comecei a fazer aula de guitarra, violão, e no fim eu montei ali minha primeira banda com os amigos, e já tinha um guitarrista, já tinha outro guitarrista, já tinha um baterista, e o baixista é sempre aquele renegado, né? E aí o batera tinha um baixo ali do irmão dele, e falou assim, mano, você não quer tocar baixo? É quase a mesma coisa que a guitarra, só tira dois dedos ali do power acorde que tá fazendo. E como a gente tocava muito punk, hardcore, que eram tipo 4 acordes simples, eu falei, não, beleza, dá esse baixo aí, eu vou tocar. E no fim eu gostei do instrumento. É fantástico, eu adoro baixo. E foi um negócio meio dando as caras, assim, aprendendo por conta. Então, sei lá, nunca fiz uma aula de baixo. Entendi. Mas eu pegava e ia tentando ali na tablatura, nas cifras, tentando desmembrar o instrumento e conseguir tocar as músicas que eu gostava. E você tinha ouvido pra isso ou não? Conseguia tirar ouvido? Eu considero que eu tenho, assim. Eu não sou o baixista mais virtuoso do planeta, mas eu, assim, o que eu gosto de tocar, eu sei tocar. Eu sei compor as minhas linhas. Legal. E foi um lance meio... sei lá, faça você mesmo, assim. Eu fui Excelente. tendo que ser meio autodidata. Tudo a ver com a indústria criativa também. E eu aprendi muito tocando com outros músicos. Então, sei lá, o fato de tocar, sei lá, quando eu montei... A banda mais séria que eu tive foi Elia Maio, que foi uma banda ali de rock alternativo. Eu acho que é um termo meio amplo esse, né? Rock alternativo. Mas foi a experiência mais séria que eu tive tocando com amigos músicos de composição, de produção, de realmente sentar e gravar EPs, gravar discos completos, assim... Eu e mais 2, 3 amigos, a gente virando noite em estúdio. Legal. Que o guitarrista da banda, o Eric, meu amigo, ele é produtor musical, ele tem um estúdio lá em Indaiatuba. Que bacana. Então a gente juntou ali 3 amigos que tinham as mesmas influências, os mesmos gostos. E a gente sentava e compunha junto e assim, fazia acontecer por conta própria. E o legal assim, então além de tocar baixo, as letras você também escrevia? Normalmente... sei lá, o Eric... Vocês se dividiam na equipe lá, na banda, cada um tinha a sua... expertise, entre aspas, ou seja, cada um fazia a composição, outro fazia a harmonia, outro fazia... Enfim, cada um fazia uma parte. Normalmente um chegava com um arranjo e falava assim, eu pensei nesse arranjo. E aí eu pegava e escrevia uma letra ali na hora em cima pra ele. Ou eu tava no trabalho, escrevia uma letra, mandava pelo WhatsApp ali, pelo Messenger do Facebook, falava, Eric, pensei nessa letra aqui. Chegava de noite no estúdio e ele, cara, eu tenho um arranjo pra letra. Fantástico. E a gente casava, então às vezes o batera e o guitarrista ficavam trampando num arranjo. Enquanto eles estavam trabalhando, eu ficava ouvindo o que eles estavam compondo e, tipo, o que eles estavam compondo pra mim me fazia pensar, sei lá, em alguma coisa, alguma experiência minha, ou sei lá, no que eu tava pensando eu ia escrevendo e falava, o que vocês acham disso? Então a gente já encaixava na métrica enquanto eles estavam compondo, depois a gente ensaiava. Muito legal. Às vezes a letra vinha do baterista também, então cada um colaborava com alguma coisa. Isso daí eu acho que ajuda também você nas outras áreas da criatividade, porque não deixa de ser... enfim, fomentar a sua mente aí criativa. Ajuda. Para que você possa performar bem nas outras áreas de criação. Muito show. E aí, além então de compor, escrever os textos, as letras, tocar o baixo, quem que fazia as capas do disco? Eu fiz a primeira, então, até assim, pela experiência, eu sabia mexer nos programas, eu já tinha experiência como design gráfico, com direção de arte. Eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro EP, eu peguei e fiz a capa para ele. Porque assim, o lance da banda era ser custo zero, né? Ótimo. Ele tinha estúdio, o produtor era o guitarrista, eu sabia fazer as capas, o batera fotografava, então a gente fazia tudo. O pacote era literalmente faça você mesmo, os 3 caras da banda faziam tudo. Ótimo. Então eu peguei e fiz a capa do primeiro EP. E amigos de outras... Em Indaiatuba tinha muita banda independente. Em Indaiatuba sempre teve muita banda. Então os amigos das outras... Terreno também, fértil para criação. Então os amigos das outras bandas locais ali viam e falavam assim, faz uma capa pra gente também, porque eles também estavam lançando um EP ou lançando um disco. Então eu falava, beleza, eu fazia pra eles. A capa do nosso primeiro disco mesmo, completo, eu acabei chamando... Porque eu, apesar de sempre ter gostado de rabiscar, mas eu não sou ilustrador. Certo. Chamei um amigo meu, Paulo Adami, que é um ilustrador de mão cheia. Ele fez a capa do nosso primeiro disco. E aí, quando esse disco fez 1 ano, a gente refez o disco com uma versão acústica dele, umas faixas bônus. E aí eu peguei e recriei essa capa com um modelo que a gente fotografou. E aí eu comecei a falar...
já tinha ali umas 5, 6 capas de disco, coloquei no portfólio e comecei a oferecer. Falei assim, quem precisar de uma capa de disco aí eu faço. Legal. Mas eu fazia até de graça, mesmo porque eu queria criar um portfólio maior de Sem capas dúvida. de discos. E treinar esse ofício? Então isso é a parte do... Eu acho legal. Eu conheço alguns Super amigos legal. que são designers e ilustradores que trabalham só para fazer arte para pôster de show, enfim, para trabalhar só com o mercado da música. Bacana, hein? E eu acho que, sei lá, existem muitas capas de disco icônicas na história. Sem dúvida. Pega um Abbey Road, o Nevermind, Nirvana, que são as mais clichês, mas são as mais famosas. Eu gosto muito de uma do Pink Floyd, que tem as mulheres de costa, assim. Eu não lembro qual disco deles agora. Bem interessante. Eles têm... Bom, Pink Floyd é um caso à parte. Tem uma melhor que a outra. Mas acho que as capas de disco... É que hoje a gente tá acostumado a ver discos no thumbnail do Spotify, né? Mas o vinil tá voltando. O vinil foi o formato de música... O formato de música que mais vendeu nos Estados Unidos ano passado, né? E o vinil você tá brincando? Foi o que mais vendeu. Nos Estados Unidos, aqui eu não tenho número. Eu não acho que isso vai acontecer, sinceramente. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que não vai acontecer. É aquela... Vintage coisa pra colecionador. É hipsterismo, né? Porque eu não vejo a possibilidade de LP voltar a ser mainstream, porque é muito inferior em todos os aspectos. Tem gente que fala que gosta do analógico, do warm, mas é besteira, porque o digital ajudou em tudo, distribuição, qualidade. Eu escuto música 99% tudo. Por streaming. Mas quer dizer, o streaming já nem tanto, né? Porque o cara tem que comprimir no MP3, um absurdo. E aí tem perda, principalmente pro cara que é... Você que você assine o Tidal lá, que é em FLAC, né? E aí é outros 500, mas daí também não é streaming. Não é. Então, aí entra no negócio. Digital é melhor? Sempre dúvida, bem melhor. Porém, não adianta você colocar muita compressão, que daí não é melhor, logicamente, porque você comprimiu muito. É que o lance do vinil é porque você, sei lá, consegue ver, não é só a música, né? Tem um pacote ali visual. Sim. Então eu gosto de pegar da foto, da capa. Então é bom você sentar para ouvir eu não fui da época do vinil, mas eu já fazia isso com CD, então de abrir o CD e deixar o disco rolando e ficar vendo o encarte. Legal. E ver quem produziu aquilo. Por que isso aqui representa? É uma pergunta que eu faço bastante lá no Tenho Mais Discos, quando entrevisto alguma banda que está lançando um disco novo. Quem foi que fez a arte da capa e por que vocês escolheram esses elementos? Isso representa alguma coisa dentro das músicas que vocês... Entendi. E o cara conta a história, geralmente, por trás. Então eu acho que a capa de um disco diz muito sobre o material. Agora, interessante que depois você foi trabalhar num site que tem tudo a ver com com as suas duas principais pegadas, né? Ou seja, o design gráfico, a criatividade como jornalista e roteirista e o seu lado músico, porque é um site que fala de música. Então você gera conteúdos e você acabou conseguindo unir o útil ao agradável aí. Sim. A sua formação, design com música. Então fala um pouco da sua experiência no Tenho Mais Discos Que Amigos, que eu sinceramente achei fantástico o nome, que é muito legal. Fala um pouco o que você faz lá, a pegada do site. Eu vi aqui que você fez 150 artigos, já é praticamente uma bela história lá dentro. Conta um pouco sobre esse trabalho. Eu escrevia... Eu sempre quis exercitar mais o lado de redação, porque eu sempre gostei muito de escrever. Sim. E dentro das agências que eu trabalhei, eu não conseguia fazer muito, porque, enfim, minha função era mais parte do visual, design, mas, enfim... Queria escrever sobre música, porque é um assunto que eu gosto, eu tenho facilidade para escrever sobre, enfim, é algo que eu leio sobre e pesquiso sobre no meu tempo livre, não é uma obrigação para mim. Então eu conheci um amigo que escrevia para o Zona Punk, na verdade, que é um site bem antigo já de música que tem aqui no Brasil, e eu falei para ele, posso escrever no Zona Punk também? Ele falou, não, beleza, escreve, tem que mandar um artigo por semana. Beleza. E aí nisso eu falei, vou escrever para começar a ter um portfólio de textos. Mas eu sempre li muito Tenho Mais Discos, que é um site que está aí completando... Fez 9 anos agora esse ano. O site começou lá com o Tony AX, que é o editor-chefe lá em Curitiba. E agora ele tem uma equipe legal, uma galera que manda muito bem escrevendo para ele. Bacana. Para o site. E, bom, eu achava que o Tenho Mais Discos tinha uma infraestrutura melhor. Assim, eu gosto mais do site, era muito mais amplo, não cobria só punk hardcore como Zona Punk. E aí eu mandei e-mail pro Tony e falei assim, Tony... tá aqui os meus textos escritos na Punk, posso ajudar vocês aí, quero colaborar com o site. E aí comecei a escrever para eles, comecei, acho que tá fazendo um ano agora, em julho do ano passado, eu comecei a escrever.
E comecei a pegar as pautas de notícias, tanto nacionais quanto internacionais. O Tenho Mais Discos não cobre só rock, cobre bastante artista nacional, até do funk, MPB, mas também cobre, acho que na maioria dos casos, cobre bastante o rock internacional também. E o que eu queria fazer porque mudando para São Paulo, acho que uma das coisas mais legais que tem de morar em São Paulo é poder ver shows de artistas do mundo inteiro em casas minúsculas ou em estádios. Todo mundo passa por aqui. E eu já ia muito em show aqui, mas eu queria não só ir como um fã ali pagante e assistir o show e ir embora. Eu queria produzir alguma coisa a partir disso. Então, minha ideia de ir para o Tenho Mais Discos era de poder ir nos shows como um repórter, poder escrever sobre, fazer resenhas, entrevistar os artistas. E é isso que está acontecendo ao longo desse ano que eu estou com eles, né? Sempre que tem show aqui, eu tento pegar um credenciamento para poder assistir, poder entrevistar, poder fazer uma prévia com o artista. Também rola bastante de fazer resenha de disco, fazer as pautas das notícias que acontecem mesmo no mundo da música, cobrir alguns artistas nacionais, internacionais. Fantástico. E desse um ano aí, dessas 150 matérias, se você pudesse destacar uma para você dividir aqui com a gente, fala uma matéria que você acha interessante, que você trabalhou, que a gente pode saber um pouco. Eu acho que tiveram várias matérias que eu gostei de fazer. As entrevistas são o que eu mais gosto de longe, mas o site tem um formato de podcast também que eles estão trabalhando, já estão com quase 30 episódios, que é o podcast Tenho Mais Discos. Eu sempre gostei muito de podcast também, escuto muito. Eu também, eu sou suspeito. E rolou o convite do Tony e do Rafael, que é o cara que cuida dos podcasts dentro do Tenho Mais Discos, para fazer um formato diferente, porque o podcast deles é muito formato mesa redonda, né? Uma galera discutindo sobre um tema mensalmente. Legal. Mas eles estão fazendo Melodias Narradas, que é um formato mais de entrevista, reportagem direcionada para um tema mais, sim, um repórter e os seus convidados, né? Sim. E o Melodias Narradas teve o primeiro episódio falando sobre composição e o segundo foi o que me convidaram para fazer, que era falando sobre a queda absurda na venda de guitarras no Brasil. Foi uma matéria que, na verdade, um repórter fez para a CBN. Interessante isso. Muito interessante. Quer dizer, é interessante e triste ao mesmo tempo. Você, escrevendo essa matéria aí, você conseguiu detectar a origem desse problema? Por que está vendendo tão pouca guitarra no Brasil? Então, na matéria original da CBN, e o primeiro entrevistado que a gente teve para essa matéria foi... Eu esqueci o nome do jornalista agora. Mas tudo bem, ele te perdoa. E a gente falou com ele, porque ele também já tinha feito uma pesquisa prévia. Sim. E, enfim, os temas caem no... Por exemplo, guitarras... Obviamente o rock ou estilos de música que a guitarra é um dos principais instrumentos ali, principais elementos, não são os tipos de música que são populares hoje em dia. Interessante isso. Então, o interesse... Apesar de que mesmo que você pegue um outro que não seja rock, um sertanejo, tem uma guitarra ali no meio. Tem. Acho que vale até a pena pegar o volume de vendas de violões, por exemplo, de instrumentos mais acústicos, para ver se... Porque o sertanejo usa muito mais instrumentos acústicos, apesar de ter guitarra, ter baixo, enfim. Sim. Mas, enfim, também entra a questão de crise financeira, né? Os instrumentos são muito caros. Né? E você tem um mercado ali de venda de seminovos, tem grupos de troca no Facebook ou em outros fóruns de troca de seminovos usados. Você tem, hoje em dia, uma opção... É que essa matéria veio também muito junto da época do pedido de falência da Gibson, né? Porque a gente pensa em guitarra, a gente pensa em Gibson e Fender. Claro. Você tem uma série de produtoras hoje em dia de marcas chinesas, marcas nacionais. E a gente trouxe Eu diria que isso deveria ser, provavelmente, um dos fatores que fez com que a Gibson entrasse em falência, né? Ou seja, o mercado chinês com produtos bem mais baratos. Lógico que não tem a qualidade de Gibson, não tem o sobrenome, não tem a credibilidade que tem a Gibson, mas no final é muito mais barato e acaba perdendo o mercado, imagina. Foram alguns fatores, na verdade, né? A gente detectou que, além de todas as outras marcas concorrentes, também tem as custom shops, lutherias, que fazem guitarras assim, quase que personalizadas, né? O custo não é baixo também. Claro. Mas também a Gibson não é baixo. Também não é baixo. Mas a Gibson também, ela investiu muito em outras áreas que não necessariamente tem a ver com a produção de instrumentos. Então, a Gibson investiu muito dinheiro mesmo, para tentar fazer uma guitarra que se autoafinava, que foi um projeto falho deles.
E que, sim, foi uma grana violenta investida nessa área, Dinheiro nesse setor dele de tecnologia, que foi um eles... dinheiro perdido, que nunca chegou a ser comercializado, e aí começaram a fazer fones de ouvido, caixas... Interessante enfim. isso. Então, no final, a gente pode até dizer que foi má gestão. Má gestão. Começar a ler algumas matérias sobre a Gibson foi má gestão. Má gestão que financeira. fez isso. É uma tristeza, porque a Gibson tem uma história incrível, né? Ou seja, uma empresa dessa abrir falência é quase que um fato triste. Eu não acho que vai deixar de existir também. Não, assim, não vai. Quem tem Gibson não vai deixar de fabricar. Por outro lado, imagino que as poucas que demanda e oferta e demanda, ou seja, se parar de fabricar e começar a ficar volumes limitado, o valor vai inflacionar. Isso é uma percepção minha. Mas o que me chamou a atenção é o fato do Brasil ter vendido tão pouca guitarra nos últimos tempos. Um Brasil que é tão musical, um Brasil que é conhecido por ser tão musical, tem uma queda tão significativa quanto essa, você fala, pô, caiu 10%, caiu 2% a venda de guitarra, até fala, pô, faz parte da crise. Uhum. Mas você falou pra mim que caiu 90%. 80%. Mesmo assim, 80% da venda de guitarra despencou a venda, não é que caiu um pouco. É que também se parar pensar, talvez ali o público que compre guitarras, um público mais caia dentro dos millennials ali, já não tem grana por natureza, né? Entendi. E ali na ordem de necessidades, a guitarra não tá na lista, tá nem do top dentro 10. dos top 30, talvez, entendeu? E também se você compra uma guitarra, ele é um bem que você compra uma vez, talvez nunca mais na vida. Tem essa. Né? Tem isso também. Você não precisa trocar, né? Não precisa trocar. Exato. Né? A não ser quem realmente toca muito, quem produz, quem é músico formado e gosta de variar ali o portfólio de instrumentos. Sim. O profissional tem várias unidades, mas o cara que quer tocar um som, ele tem talvez duas guitarras. Se pegar lojas na Teodoro ali, né? O número de lojas também já é muito menor do que era 10 anos atrás. Sim, caiu bem. Sim. Hoje eu acho que muito com esse negócio de eletrônico, né? O cara, não sei, ele pensa que ele pode substituir alguns instrumentos com samples. E hoje o que se tem de músico de sample, você desacredita. Mas eu sou muito contra dizer que algo vai morrer. A guitarra vai morrer, o rock vai morrer, o jornal impresso vai morrer. Eu acho difícil. Nada vai... Diminui. Exato. Mas é que tudo hoje em dia é muito nichado. Sim. Né? Mas você tem ali os públicos de interesses focados nesses nichos. Sim. Que não deixam o negócio morrer. Então, uma luthieria, uma custom shop. A Gibson pode reduzir de tamanho e fazer só guitarras nesse formato de custom shop? Pode ser que aconteça. Pode ser. Mas morrer, eu acho bem difícil. Provável, né? Bom, show. Agora vamos assim, pra gente finalizar essa conversa, que tá show de bola e tem tudo a ver com a gente, tô adorando. Eu queria que você, para as pessoas que estão assistindo, que tem interesse de fazer o que você faz, que tem interesse de ser um diretor de arte, que tem interesse de escrever, eu queria que você falasse diretamente para eles o caminho das pedras, ou seja, o cara que quer fazer exatamente o que o Marcelo faz, tem um caminho a seguir, ou seja, faculdade é por aí, ou hoje em dia nem tanto, vai escrever, vai fazer o que você fez, que eu achei excelente, ou seja, liga lá onde você gosta e fala, cara, posso escrever para você? Você não precisa me pagar, eu quero só um feedback de vocês quanto ao meu trabalho. O caminho é esse? Ou como que um cara vira o Marcelo hoje? Eu acho que tem muitos caminhos possíveis. No meu caso, eu fui bastante feliz de ter bastante apoio familiar também e, sei lá, que me ajudou, me deu dicas, me deu toques, falou, faz isso, faz aquilo, me deu ali o meu caminho das pedras também. Isso ajuda, hein? Mas, enfim, acho que você tem que definir o que você gosta de fazer. Sim. E você pode partir para uma área mais acadêmica. Eu acho que válido. Tem muita gente que gosta de descreditar a área acadêmica, fala assim, não, você tem que fazer o do it yourself, lá fazer por conta própria, dar as caras, que é muito válido também. Sim. Depende do perfil, né? Mas às vezes você não sabe muito bem por onde começar. Então, acho que fazer cursos... Hoje em dia tem muitos cursos específicos, online, gratuitos, inclusive. Verdade. Né? Se você abrir o YouTube ali, você quiser aprender... Sei lá, você quer aprender a ilustrar no Illustrator e você já tem ali o seu Note, uma tablet, você... Enfim, pode de graça aprender a fazer o que você quiser fazer, aprender a fotografar. Diríamos que a área acadêmica daria uma visão geral, que nem foi para você no seu caso, e depois ele poderia se aperfeiçoar em cursos especialistas. Para mim, a área acadêmica foi muito importante para dar uma base e me apresentar assim, ó, você pode fazer tudo isso aqui. Tá. Né? Eu saí da faculdade, você tá legal, eu posso fazer tudo isso aqui, o que eu quero fazer? Entendi. Então eu experimentei fazer uma coisa e
de novo, é conversando com amigos, é pegando os contatos que você... Contato, infelizmente, nessa área também é muito importante, né? Você tem que conversar bastante com as pessoas, fazer o Não famoso... só nessa área, eu acho que hoje em dia, sem networking, você não vai a lugar nenhum. Mas realmente, dar as caras, às vezes eu queria escrever, mas eu poderia muito bem abrir meu próprio blog, como eu até tentei fazer, mas eu falei assim, não, eu acho que eu vou tentar criar uma pasta de textos, de matérias, para um site que eu já gosto. Legal. Que, sei lá, o e-mail do cara tá ali no contato, né? É só pegar o e-mail e mandar. E é isso, sou o Marcelo, me apresentar, mostrar uma coisa, um pouco do que eu já fiz, tentar desenvolver um trabalho por conta própria. Acho que é muito fácil hoje para as pessoas, sei lá, o lance de gravar um disco. Tá. Né? Se fosse pegar nos anos 80, gravar um disco era um negócio inimaginável para a maioria das pessoas que eram músicos ou que tinham uma banda, porque, sei lá, você tinha que gravar no analógico, numa mesa. Era caro, complicado. Hoje em dia, todo mundo com um note ali, uma placa de áudio boa, já virou um estúdio. Já consegue fazer uma demo e gravar a sua música. Sem dúvida. Então, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil as pessoas terem ferramentas para fazerem as coisas por conta própria. Eu acho que quanto mais você puder fazer por conta própria, melhor. Sim. Mas também não excluir o conhecimento que a área acadêmica pode te dar, que livros podem te dar. Total, concordo. Que as ferramentas online, digitais, podem te fornecer também. Hoje tem tá muito mais tutorial. fácil que nunca. Eu aprendi muita coisa de direção de arte e design por tutorial, que eu abria tutoriaisphotoshop.net, na época era o site, nem sei se existe mais. E falar, como é que faz isso no Photoshop? Eu aprendi. Legal. Então... E como as pessoas acham o Marcelo hoje? E-mail é fácil, pode... Fica à vontade. marcelo.fpac, que é fpac, @gmail.com. Legal. Se quiser mandar o WhatsApp, pode mandar o WhatsApp, pode passar o número. Pode, é com você. É o DDD 11 99706 2014. Legal. Tem o meu portfólio online, marcelofp.format.com, mas que, enfim, eu vou... Vai atualizar ele. Mas por e-mail é mais fácil, por e-mail. Manda e-mail, eu tô com o e-mail aberto o dia inteiro. Se vocês gostaram desse papo com o Marcelo, entre em contato com ele. Se tiver dúvida, eu tenho certeza que ele vai ser um prazer responder. Se você gostou da área de direção de arte, publicidade, design, acredite, vá atrás. Mergulhe no assunto, mergulhe em aprender, como ele falou, tanto na área acadêmica como buscar conhecimento pago e gratuito na internet. E melhor, eu acho que o mais importante de tudo, faça acontecer, né? Ou seja, pratique, né? Faça que nem ele, vá atrás do mercado, pessoas que poderiam ter interesse no seu design. E no começo, vai fazendo esses trabalhos para você acumular. Por exemplo, ele nesse último ano acumulou 150 artigos. É bastante, ou seja, são 365 dias no ano, 150 dias, é quase um artigo dia sim, dia não, no ano inteiro. Então, acredita, faça acontecer, qualquer dúvida, entre em contato com ele. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Valeu. Marcelo, valeu, foi um grande prazer te ter aqui, espero que a gente possa conversar aí nesse futuro não muito distante. Eu que agradeço o convite, valeu. Obrigado, viu? Valeu.